filosofia e telemarketing. O que essas duas coisas poderiam ter em comum, ou qual seria a relação entre essas duas questões? Problemático, né? Acho que chegou a hora, e isso eu já tinha uma pretensão em algum momento de fazer essa análise por esse prisma, de analisar uma atividade em específica, certo? Que é fruto do sistema vigente capitalista no qual estamos inseridos, né? Que não escolhemos fazer parte dele, mas ele já é incrustado na nossa cultura assim que nascemos, no nosso modo de pensar, no nosso modo de entender a sociedade enquanto sucesso de vida e etc e tal. Mas aqui mais especificamente eu vou me resumir a uma atividade específica, que é uma atividade que eu me dediquei quase 10 anos da minha vida, que é a atividade de operador de telemarketing. Primeiro ponto, não vou pretender esgotar todas as possibilidades, porque é um tema que dá para fazer uma série com mais de 50 capítulos, principalmente com a experiência que eu tive diante desse ambiente, das minhas experiências pessoais, as análises que eu pude fazer, certo? Enfim, é muita coisa, mas aqui eu vou dar um pontapé inicial a esse tema que vai sempre ser recorrente aqui, precisa ser falado, certo? E pelo meu entendimento não é tratado de uma maneira mais profunda, que é isso que eu vou tentar fazer aqui, mas vamos lá. Inicialmente, né, quando eu me adentrei nessa perspectiva de submeter minha força de trabalho a esse tipo de ambiente, sempre nos foi delegado aquele tipo de discurso. Ah, mas são 6 horas só, você trabalha sentado, no ar-condicionado, certo? Ou seja, é um trabalho privilegiado, né? Para alguém que de certa maneira vai estar fazendo isso de uma forma confortável. Certo, primeiro ponto, pode até ser assim em alguns aspectos iniciais, principalmente para quem não está acostumado a lidar com esse tipo de trabalho, com esse tipo de engenharia, ou está acostumado a lidar com outros tipos de trabalhos mais braçais, né, mais delegados a uma interpretação daquilo que o senso comum entendia, pelo menos até então, que eu acho que vem mudando a passos lentos, mas aquilo que o senso comum entendia como trabalho de peão, entre aspas, no sentido bem pejorativo mesmo, acerca da expressividade do senso comum, né? O operador de telemarketing não era entendido assim, era entendido como algo mais privilegiado, né? O que é uma grande bobagem, né? Primeiro, se você for analisar pelo seguinte prisma, né? Realmente, em comparação a outros tipos de trabalho que chegam até 12 horas de trabalho, e de formas abjetas, mais abjetas até que as condições do próprio telemarketing. Entretanto, a sobrecarga psicológica que se coloca nesses sujeitos dentro daquela perspectiva de uma lógica capitalista que tende a forçar cada vez mais a possibilidade e a capacidade de repetição desses sujeitos enquanto estereótipos daquele próprio sistema e daquele próprio joguete que se enquadra dentro do ambiente corporativo, dentro do telemarketing. A sobrecarga psíquica termina por trazer muitos outros males de uma maneira muito mais agravada e muito mais imperceptível diante daquilo que se entende enquanto trabalhador numa ótica de um prisma do telemarketing. Ou seja, se o trabalhador visivelmente, por muitas vezes, e a maioria das pessoas o são, né, são pessoas felizes, descoladas, por muitas vezes jovens, certo? De 18 a 29 anos é a média das pessoas que trabalham na operação telemarketing, seja lá qual for. Aqui não vou me especificar referente a determinadas empresas, mas posteriormente em outros vídeos eu vou mencionar, porque eu não tenho problema nenhum com isso. Mas enfim, a questão é essa. Então são pessoas que são consideradas, entre aspas, descoladas, e muitas pessoas se enxergam assim, muitas pessoas parecem não sofrer as consequências desse tipo de trabalho, né? Porque estão começando a vida agora, realmente foram inseridas naquele ambiente que por muitas vezes é uma oportunidade de iniciar uma vida que possa conciliar com os estudos, né? Que possa alavancar essas pessoas para fora daquela determinada realidade. Só que não existe só esses fatores, certo? Que engloba essa questão do telemarketing enquanto sofrimento psíquico, sofrimento do sujeito enquanto diminuto no seu contexto social, nos aspectos da sociedade, do capital, né? Então tem um artigo aqui que é do Lavra Palavra, certo? Que fala sobre Christophe de Jor,
sobre a depressão e o trabalho. Ele toca especificamente aqui nessa questão do telemarketing. Eu vou tentar trazer alguns aspectos aqui desse texto, mas primeiramente, antes eu vou fazer uma abordagem acerca de um entendimento do que é esse discurso pseudo-liberal que entende esse tipo de trabalho como uma possibilidade de emancipação, né? Ontem, a quarta-feira, né, no nosso grupo de leituras, estávamos lendo, na verdade, o livro de Dostoiévski chamado Uma História Desagradável. E esse livro tem por prisma principal, pelo menos ao que nos parece, certo? Uma abordagem de um indivíduo que se entende, que adere a um discurso liberal, entre aspas, pelo menos à época daquele contexto que se entendia como um discurso liberal, mas que se pretende também progressista, ou seja, seria um corporativista nas vias de fato atuais, certo? Que se entende como um corporativista que tem tendências ao progressismo e a ideologias mais próximas de uma concepção humanitária diante de um contexto de verossimilhança de seus próximos, ou seja, de um olhar de igualdade para com seus próximos. Só que, entretanto, mesmo por acreditar que ele seja um sujeito que defende-se de determinados pressupostos esses pressupostos ideais de igualdade, ele ao mesmo tempo se apresenta muito contraditório ao manter determinados aspectos de uma determinada superioridade da sua pessoa enquanto colocação social, que se expressa inclusive nos seus modos de agir. Mas, ainda assim, ao que parece, a personagem parece acreditar ter esse viés progressista mais sobressaltado e parece, mesmo discursando de maneira absurda sobre determinados parâmetros de diferenças sociais, parece realmente acreditar que estaria fazendo um bem à humanidade a se portar daquela maneira que ele se porta, por muitas vezes de maneira muito mais agressiva do que se ele ficasse necessariamente calado. Ou seja, é justamente o tipo de discurso que adentra o ambiente do trabalho, diante desse prisma. Lógico que eu estou fazendo um recorte histórico gigantesco aqui, mas eu estou fazendo um paralelo referente àquilo que se entende aqui no contexto da obra e atualmente como se perpetua esse discurso liberal dentro dos ambientes corporativos. Ou seja, é aquele discurso que permeia o ambiente corporativo no sentido de criar um sentido de bem-estar e de comunhão entre aquelas pessoas, mas que se faz questão de colocar um distanciamento entre essas pessoas, apesar de haver essa suposta fraternidade, essa suposta humanidade que permeia ali aquele ambiente, né? Ou seja, somos todos iguais, nos abracemos, mas em certos aspectos somos diferentes e você deve seguir um parâmetro hierárquico aqui, e você deve se submeter, né, porque você é um simples peão, no sentido pejorativo da palavra, né? É o que na real desemboca na expressividade real do sistema capitalista enquanto sentido de exploração daqueles trabalhadores que adentram esse determinado ambiente, que são direcionados obrigatoriamente a eles, porque precisam sobreviver e tem que vender sua força de trabalho para poder sobreviver, né? Então vamos lá. Christophe Dejoux, não sei como é que pronuncia, ele é pouco conhecido no Brasil, é um grande psiquiatra e psicanalista, pesquisador francês, que aborda de uma maneira inovadora os aspectos do mundo laboral, inaugurando o que viria a ser a psicodinâmica do trabalho. E aqui eu vou ler um trecho aqui no que ele fala sobre uma obra dele chamada A Loucura do Trabalho, certo? Que traz à tona um determinado caso, um recorte de telefonistas francesas, certo? Sobre uma ótica de como o sofrimento ele pode ser explorado a partir desse tipo de discurso que vai incutir as pessoas em uma lógica capitalista que pretende firmar-se por um viés de uma noção de produtividade, ou seja, o sofrimento desse processo repetitivo que vai aparecendo ao longo do tempo, como eu falei lá no início, que no início parece ser um mar de flores, são 6 horas, é o ar-condicionado, está sentado, é um local privilegiado, mas o discurso que é aderido ali naquele determinado ambiente, a partir de uma lógica da produtividade, certo? Como se os indivíduos pudessem se colocar diante do parâmetro inumano, mecanizado, por muitas vezes não podendo se permitir a ter nenhum tipo de falha para com o script produzido pela empresa e muitas vezes estando delegados a sanções por muitas vezes arbitrárias dentro desses ambientes e que não consideram o fator humano como uma possibilidade de falha dentro desse ambiente, certo? Porque existe algo próximo daquilo que Foucault entenderia lá em
em vigiar e punir como um tipo de visão panóptica da realidade, ou seja, você está ali no seu trabalho atendendo o seu cliente, seja lá de qual for, da concessionária, mas ao mesmo tempo tem um grande olho que tudo vê, porque existem monitorias, existem gravações, você está sendo o tempo todo monitorado. E qualquer coisa que você faça que possa escapar ao script daquela empresa, e não necessariamente algo que seja objeto no sentido de uma relação de trabalho minimamente mútua, como o sistema capitalista entende, pode ser passível de sanção, e isso está delegado aos olhares do seu empregador de maneira praticamente livre, ou seja, ele pode fazer o que quiser com você, ele pode julgar qualquer fora do tom como algo passível de punição, certo? Então seria um novo molde dessa noção aí, da perspectiva que é abordada em Foucault a partir de uma visão panóptica do que seria vigiar e punir, né? Ou seja, seria uma inserção da consciência enquanto ambiente de trabalho na noção do operador de telemarketing, que tende a levá-lo, inclusive, a afetar sua vida pessoal, tende a levar ele a afetar sua vida pessoal de uma maneira que muitas vezes ele não consegue compreender, certo? De como essa causa, isso está nas causas do seu comportamento social mediante determinados sintomas que podem vir a aparecer na sua vida pessoal, né? Então, nesse sentido, o Dejoie ou Dejus, não sei como é que pronuncia, ele tende a levar como essas tensões psíquicas e patológicas estavam relacionadas a essa demanda de produtividade, negando a caracterizar essas tensões e doenças mentais como resultante de predisposições pessoais ou condições de vida. Esse autor ele procura demonstrar como a cobrança de metas individualizadas e o crescimento do controle sobre os trabalhadores e os processos produtivos, dentre outros aspectos, estavam na fonte dos problemas desenvolvidos acerca de uma impressão psicológica que era colocada diante desses trabalhadores. Ou seja, além desse trabalho ser condicionante para a causa e aparecimento desses problemas mentais nessas pessoas, o Dejoie ele ainda afirma que esse tipo de doença, esse tipo de noção, enquanto reprodução do sistema de produtividade do sistema capitalista no ambiente do telemarketing, mais especificamente, é necessário que seja produzido para que a demanda de produção ou de reprodução daquelas metas estabelecidas pelo ambiente do telemarketing seja alcançada, porque se faz necessário que essas pessoas estejam desestabilizadas emocionalmente para que atinjam essas metas. Ou seja, é uma sublimação do sofrimento, não é nem só uma sublimação do sofrimento, mas é uma causa pensada ou às vezes reproduzida por aqueles que permeiam o ambiente corporativo no sentido de fazerem parte daquilo e muitas vezes não estão conscientes porque já aderiram aquilo de uma forma completa, dentro de um pacote completo, certo? E entendem que estão fazendo o correto, como pessoas que se colocam como supervisores da operação de telemarketing, certo? Para poder reproduzir aquele determinado sistema, reproduzir aquela determinada pressão, reproduzir aquele sistema que se pretende diante desses parâmetros, certo? E muitas vezes são trabalhadores também, iguais e saem também da operação de telemarketing para supervisão, para poder reproduzir, e isso dá uma sensação de poder a elas, de alguma forma, de prestígio, só que são tão descartáveis para esse sistema quanto qualquer um outro que habita aquele ambiente, certo? Mas enfim, é uma necessidade de reprodução que já está incrustada nesse ambiente corporativo que se delega à noção do telemarketing. E pior, por muitas vezes essas mesmas empresas se colocam como defensoras de pautas contra o suicídio e etc., de maneira extremamente hipócrita, enquanto elas são a causadoras de vários problemas psicológicos, certo? Dessas mesmas pessoas, e há milhares de casos e testemunhas e pessoas que eu conheci, certo? Que estavam visivelmente em crise em ambiente de trabalho e foram completamente desprezadas, certo? E me admira, me deixou revoltado um dia desse, foi o Karnal, né? O Leandro Karnal, que é uma figura extremamente popular, que se diz progressista, está fazendo uma conferência para uma dessas empresas, certo? Absurdo, né? O que o capital não faz, né? Você vender justamente essa questão, a inserção, a necessidade que o discurso capitalista tem de se colocar por vieses de abrandamento
para anestesiar sua população e poder continuar se valendo do seu sofrimento para poder gerar lucro, certo? Então, continuando aqui o artigo, os autores puderam estabelecer, então, o autor, na verdade, pôde estabelecer o elo fundamental entre o adoecimento mental no emprego e as formas de gestão e organização próprias do processo flexível de trabalho contemporâneo, característico do neoliberalismo que está perpetuado nesse tipo de ambientação que delega a suposta flexibilidade do telemarketing, né? Então, vale dizer que o ambiente de trabalho não pode ser considerado como o único fator do adoecimento. Porém, é necessário, certo, diferenciar as diversas influências entre o meio e o indivíduo. Ou seja, se o indivíduo já tem problemas na sua vida pessoal, ele está sendo submetido a uma lógica do trabalho que tende, por, de certa maneira, se valer desses aspectos adoecidos do indivíduo para poder gerar sua produtividade, isso vai fazer com que isso seja elevado a 100%, pelo menos na minha interpretação, ao seu problema já desenvolvido nos seus aspectos pessoais. E se não tem nenhum tipo de problema psicológico a partir de um prisma individual, vai desenvolver, e é necessário que desenvolva, porque senão está descartado. Então, em resumo, se pode compreender como a própria organização do trabalho contemporâneo não apenas adoece os trabalhadores, mas se vale da própria doença criada como fonte de maximização de lucros, certo? Trabalhadores que não são submetidos a esse controle, avaliação, monitoramento, não são produtivos como os que são. Porém, o controle demasiado pode bloquear as defesas psíquicas, impedindo a sublimação do sofrimento e assim o reequilíbrio da tensão interior do sujeito. E aqui ele cita um caso da operadores de telefonistas, na verdade, que nem eram operadores de telemarketing, né, que não chegou a perpetuar isso, mas de telefonistas franceses que eram submetidas a esse processo, certo? E no primeiro momento a minha intenção é já chamar a atenção para esse tipo de questão, né? E vou trazer para um caso pessoal. Diante de um determinado momento que eu me percebi, principalmente quando eu comecei a ter um contato mais profundo com a filosofia, quando eu me percebi nesse ambiente de exploração, certo? E como eu estava sendo direcionado por esse próprio sistema e ao mesmo tempo necessitando dele para poder sobreviver, né? Para poder minimamente viver decentemente nessa sociedade, diante de uma pressão de vários outros problemas sociais e pessoais que se colocam diante de você, como supostamente quem delegar você a uma suposta incompetência e falha desse ambiente, certo? Cobranças pessoais, cobranças diante de uma perspectiva de alguém que espera algo de você diante de um relacionamento, perspectivas pelas quais você deveria poder proporcionar algo à sua filha, baseando-se nesse sistema do quanto você deveria ser competente dentro desse sistema, certo? E aguentar calado determinadas coisas para poder sobreviver e poder ser considerado alguém respeitável dentro dessa sociedade. Eu me vi diante de um problema extremamente grave, um diagnóstico que eu fiz da minha realidade, da realidade de tantas outras pessoas, certo? Ali naquele ambiente, e o conflito de estar submetido a esse determinado sistema sem poder fazer nada e me sentindo incapaz e diminuído, certo? E aí foi um conflito extremamente complicado, que a partir disso, para poder suportar ainda aquela ambientação, só me veio um recurso, e foi a própria filosofia que me deu o recurso para poder suportar aquele ambiente hipócrita, aquela hipocrisia generalizada, que foi justamente a chave do mito de Sísifo. O que é que o mito de Sísifo diz? Diz que tem um indivíduo que é Sísifo, que traiu os deuses, né, que teve a oportunidade de enrolar os deuses, enganar os deuses, e foi punido. Como é que ele foi punido? Foi punido rolando eternamente uma pedra para cima de um penhasco, e essa pedra caía eternamente, e ele teria que repetir o processo, né? E aí, o paralelo que eu fiz é que a pedra que eu rolava era justamente estar enquadrada nesse contexto do trabalho, numa ambientação capitalista, e mais especificamente no ambiente do telemarketing, certo? Só que o que é que Albert Camus fala? É necessário imaginar Sísifo feliz. Ou seja, é necessário revoltar-se contra a realidade de forma tal que mesmo a sua condenação àquela determinada realidade, sem poder escapar dela, pelo menos naquele determinado momento, faça com que o seu olhar psicológico diante daquela situação se coloque como altivo e compreender
que a sua revolta é tão grande que aquilo não pode lhe abarcar. Só que é extremamente complicado você abordar isso diante de uma ótica capitalista, que as pessoas estão submetidas e as pessoas estão alienadas da sua própria realidade, da sua própria constituição social, porque isso pode parecer um elogio à passividade, e não é disso que se trata. Mas foi o mecanismo que eu utilizei, mesmo diante de vários momentos de sofrimento psicológico, e olhar para si de uma maneira extremamente degradante, para poder, por muitas vezes, superar essa dicotomia, superar essa digamos assim, essa condenação àquela determinada realidade pueril e degradante, apesar de haver outros aspectos que podem constituir isso aqui de outra maneira, outros aspectos relacionais referentes a essa ambientação. Então era isso que eu queria abordar aqui inicialmente, e só para deixar claro que vai ter muito mais vídeos sobre essa questão de um olhar filosófico para o ambiente do trabalho, e mais especificamente o trabalho de telemarketing, e é necessário que se fale disso.